Olá, tudo bem? Este é o Plantão de História e eu sou o professor Podes. Hoje nós vamos falar de mais um aspecto da Baixa Idade Média, que são as corporações de ofício, ok? Vamos lá para o nosso esquema. Bom, as corporações de ofício, elas surgiram devido às mudanças na organização do trabalho, tanto no campo quanto nas cidades. Devido a alguns fatores que levaram o abandono das terras pelos servos, dentre eles as ondas de fome, as cruzadas, a Guerra dos 100 Anos, os nobres foram obrigados a abrir mão de algumas taxas, de alguns impostos, de algumas obrigações que fizeram para, né, ser mais atraente para o servo ficar lá no campo, para ele não sair lá do feudo e ir para as cidades. Entre elas, diminuiu um pouco a taxa da talha e aboliu-se algumas taxas de banalidades, que é o uso das benfeitorias do feudo. Uma outra coisa que surgiu, que o senhor feudal começou a pagar por jornada de trabalho. É um trabalho assalariado, no qual os servos passaram a chamar de jornaleiros, tá? Isso ficou mesclando, no caso, para o camponês, formas diferentes de trabalho. Ele continuou trabalhando na sua terra, na sua tenência, lá dentro do feudo, mas em alguns dias da semana ele recebia para trabalhar para o senhor feudal dentro do feudo dele ou até de outro feudo, ok? E isso, no caso, mesmo assim, houve o abandono nos campos. Mas para onde que vai esse camponês? Para onde que vai esse servos? Ele vai, no caso, para as cidades, ele vai tentar uma vida nova lá nas cidades. Nem todo mundo teve sucesso, como é normal até hoje. Nas cidades, a opção que eles têm é trabalhar no comércio ou numa manufatura, né? Ou numa oficina. E nesses lugares pode dar certo, como pode dar errado, como assim é hoje. Muita gente deixa de ser trabalhador assalariado, tenta montar um negócio, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas aí o que aconteceu? Os burgueses que estavam nas cidades, eles tinham uma preocupação em relação ao lucro, né? Lógico. E isso levou, gente, a que as oficinas montassem o que a gente chama de corporação. O que era isso? É um grupo fechado de trabalhadores. Então, em cada cidade medieval, só tinha uma corporação, por exemplo, uma oficina de produção de sapatos. Não havia concorrência. Havia apenas uma corporação de ofício, né, de oficina, de produção de tecido, né, ou produção de instrumentos musicais, ou de armas, né? Então as oficinas, elas eram variadas, mas tinha uma só em cada cidade. A mesma coisa é o comércio. Você tinha apenas um comerciante de especiarias, apenas um comerciante de vinhos, apenas um comerciante de carne, né? E havia os bancos, né? Esse aqui já era um pouquinho mais concorrido, assim. Havia várias pessoas que trabalhavam como bancos, que são, na verdade, agiotas, né? Que emprestavam dinheiro a juros, né? Na época chamado de usura. Você tinha principalmente trocadores de moeda, tá? Aqueles que faziam trocas de moedas que circulavam naquelas cidades, por toda a Europa. Dentro da corporação de ofício, olha só, gente, o mais comum é que isso se organizasse em torno de famílias, tá? Então a gente tem corporações famosas, por exemplo, de instrumento musical. A gente tem, por exemplo, os Stradivarius na Itália, que era uma família que detinha um monopólio nas cidades, né, de produção de um instrumento musical. Mas assim, era permitido a entrada, né? Como é que era isso? Você tinha dentro da corporação de ofícios, né, um status de aprendizagem. A pessoa entrava como aprendiz, ficava anos, né, aprendendo uma tarefa da produção daquela oficina. Depois ele era, vamos dizer assim, né, ele vai ser promovido ao status de companheiro jornaleiro, né, onde ele tem aqui uma participação um pouco maior e ganha um pouquinho mais, né? E você tem também, aí no caso, ali na ponta da pirâmide, né, o mestre. O mestre, no caso, é aquele que controla toda a oficina, é ele que permite a entrada de novos membros, é ele que estabelece o salário, né, de cada um desses membros.
E ele também, gente, detém uma coisa muito importante, o segredo da produção. Esse segredo ele vai passando gradativamente para os membros inferiores. Quando o mestre ele está mais velho, né, tá vendo que ele, né, já não vai conseguir ficar muito tempo, ele escolhe o novo mestre dentro dos companheiros para assumir o lugar dele, tá? E isso, gente, foi sendo feito durante muito tempo. Então, gente, vamos lembrar, as corporações de ofício, elas são um grupo fechado. Entrada na corporação de ofício, ela é voluntária, mas ali dentro é muito rígido, é muito conservador. Isso porque cada oficina quer manter a sua qualidade, quer manter o controle sobre a venda do produto, sobre o preço da venda do produto e, principalmente, ela não ter concorrência dentro da própria cidade. Entre as cidades havia concorrência, mas as corporações elas estavam fechadas em cada uma dos burgos. Assim também acontece com o comércio dos bancos. Lembrando então que corporações são de oficinas e o comércio aqui, em alguns lugares, ela ganha o nome de guilda, tá? Que seria, no caso, uma rede de comércio de determinado produto. É uma guilda. Pois bem, gente, aqui nós temos que apontar uma outra coisinha. Essas cidades com essa organização, ela também passa, gente, por uma nova visão de mundo, tá? Lá no campo, ainda prevalece a visão de mundo do senhor feudal e da igreja, que é qual? Uma sociedade rígida, que é determinada, né, por Deus, cada pessoa tem o seu lugar, a sua função dentro daquela sociedade, é uma sociedade de obrigações, deveres e direitos hereditários, né? Agora, Maquiavel vai dizer que quem respira o ar da cidade, respira o ar da liberdade. Dentro das oficinas, dentro desse novo mundo criado aqui pelos burgueses, né, nas oficinas, no comércio, nos bancos, a burguesia criou uma nova visão de mundo. Você tem mobilidade social, você tem busca de melhorias, você tem busca de autoeducação, busca de tecnologia. Quer dizer, você tem um mundo mais racional, muito mais dinâmico, tá? Isso vai ter repercussões à frente, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Ok, gente? Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Se tem dúvidas, deixe no comentário que a gente devolve para você o mais rápido possível, ok? Esse é o Plantão de História. Então é isso, até já!